Imagina uma arma capaz de abater mísseis, drones, foguetes de artilharia, disparando praticamente de graça, sem nunca ficar sem munição. Isso não é ficção científica, pessoal, são as armas a laser. Esse sistema já existe, né? Já foi comprado aí também, usado em combate real, e agora está sendo oferecido para outros países, né? Comprarem aí também no mercado internacional. E hoje eu vou mostrar como essa tecnologia funciona, porque a Europa inteira praticamente já está de olho nisso aí, e também se faz sentido para o Brasil entrar nessa conversa também aí. Então, antes de começarmos, eu pedi que se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Antes de a gente dar continuidade, né, pessoal, lembre-se que tem lá abaixo aqui no canal, tem a playlist, né, com vários assuntos e vários armamentos aqui que o Brasil tem. Então, tem o raio-x do Gripen, raio-x do KC-390, raio-x da fragata Tamandaré. Então, vão lá e maratone, né, o canal, né, os assuntos que vocês acharem mais interessantes. Então, vamos ao vídeo. O sistema se chama Iron Beam, desenvolvido aí pela Rafael Advanced Defense Systems, que é uma empresa israelense de defesa. Ele atingiu a maturidade operacional e agora está sendo oferecido ao mercado internacional. É uma arma de energia direcionada, né? Ou seja, é uma arma laser de alta potência, capaz de interceptar drones, foguetes, projéteis de artilharia, né? E até mísseis de cruzeiro. E a vantagem desse sistema vai muito além da velocidade em si, né? Como é um feixe a laser, ele atinge o alvo praticamente na velocidade da luz, né? Então não tem muito problema com velocidade, né? Mas o que realmente chama atenção, pessoal, é o custo por disparo, que é quase nulo, né? Já que é um laser. Então, enquanto o míssil interceptador convencional custa dezenas até centenas de milhares de dólares por unidade, o laser consome eletricidade. É basicamente esse o custo dele. Então, na prática, funciona como um carregador infinito, né? Enquanto tivermos energia, o sistema continua disparando. É como se fosse um jogo de videogame com munição infinita, né? É absurdo mesmo. E talvez para o Brasil esse seja um ponto de virada, né? O pulo do gato aí. Isso não é uma promessa de papel, pessoal. O sistema já está em serviço em Israel e comprovou a sua eficácia, interceptando dezenas de drones, né, do grupo Hezbollah ao longo de 2024, né, e agora, né, em 2026 também. Ou seja, já passou pelo teste mais difícil, né, vamos dizer assim, que existe para qualquer sistema de defesa, né, o combate real. E é justamente, pessoal, por causa desse desempenho comprovado que a Europa está desesperada por essa tecnologia. O motivo é uma conta que simplesmente não fecha mais hoje, né? Países da OTAN e tudo mais, né, são obrigados praticamente a usar aí caças multimilionários ou mísseis caríssimos para abater drones que custam apenas aí alguns milhares de dólares, né? Isso acontece muito nas guerras modernas, e cada interceptação convencional hoje na prática, né, mesmo ele falando, um prejuízo financeiro enorme. E talvez armas a laser sejam realmente a melhor solução definitiva para drones. A gente tem algumas soluções para drones mais baratas, mas talvez essa realmente seja a definitiva. Diante disso tudo, Israel está usando a exportação do Iron Beam como ferramenta de defesa política, né, externa e tudo mais, e também econômica. Os países específicos interessados ainda não foram revelados oficialmente, mas o interesse europeu, né, já é descrito aí como massivo e estratégico por autoridades ligadas ao programa. E aqui entra a pergunta que dá nome praticamente a esse vídeo aqui, né? O Brasil deveria realmente avaliar, pessoal, essa tecnologia? Bem, para responder isso mais diretamente, né, precisamos olhar aí tanto para o potencial quanto para os desafios reais desse tipo de sistema. Começando aí pelo potencial. O Brasil tem instalações de infraestrutura crítica espalhada por basicamente todo o território gigantesco, né, nacional, entre usinas de energia, por exemplo, bases militares e ativos estratégicos. Proteger esse tipo de estrutura com um sistema de custo operacional baixíssimo, capaz de repelir ameaças modernas, sem gastar fortuna, né, a cada disparo aí. E seria, na teoria pelo menos, um divisor de águas para a defesa nacional. E essa necessidade ficou ainda mais clara, sinceramente, né, com o que vimos recentemente em conflitos ao redor do mundo, pessoal. Drones baratos mudando aí completamente, né, campos de batalha e tudo mais, né. Um país que não tem meios de defesa econômico contra esse tipo de ameaça acaba ficando aí vulnerável, né, quando se chama o que se chama de ataque de saturação. Então, quando o inimigo dispara centenas de drones baratos, né, só para basicamente esgotar ali o estoque, né, de mísseis caros do adversário, e também falir ele financeiramente, né, para ele não poder recuperar aqueles mísseis ali. Então, imagina um país que não é uma superpotência, mas tem um sistema de mísseis ali, tudo de interceptação, ele pode simplesmente ser saturado por drones que custam bagatelas ali. Então, é um problema enorme que os países enfrentam, principalmente lá na Europa, né, que estão vendo tudo acontecer lá no Irã e tudo mais. E essa é a solução ideal, se você for pensar, porque não tem custo de disparo. E os drones vão ficando inúteis, né, com o tempo, se você fizer um mar de defesa aérea laser, basicamente. Mas nem tudo são vantagens.
O primeiro grande desafio é a integração. O Iron Beam não funciona sozinho, isolado. Ele depende de uma rede complexa, né, de sensores, radares e sistemas de comando e controle trabalhando todos juntos ali em tempo real para detectar, né, a ameaça e guiar o disparo lá da defesa antiaérea a laser, né? E o Brasil ainda precisa meio que modernizar, né, boa parte dessa estrutura toda para conseguir integrar uma defesa desse nível aí. O segundo desafio, na minha opinião, é o custo inicial da aquisição. Então, mesmo com o disparo praticamente de graça, né, o sistema em si é avaliado em cerca de 500 milhões de dólares. É muito caro mesmo, né, o sistema. E isso representa um investimento pesado para o orçamento de defesa brasileiro. A gente sabe que hoje já é comprometido, né, com programas de longo prazo, aí, como o próprio Gripen, o ProSub, né, o programa também de desenvolvimento de submarinos nucleares. Então, realmente a gente está numa situação mais complicada. Mas colocando no papel, será que não vale mesmo a pena, pessoal? Um sistema que não tem custo de disparo e para um país como o nosso que não tem tantas defesas aéreas, principalmente de longo alcance e tudo mais, existe ainda um ponto técnico importante que vale lembrar, né, aqui no canal. Apesar do custo por disparo ser quase zero, né, porque é um laser, manter um laser de alta potência funcionando de forma contínua exige uma estrutura elétrica bem robusta, com geração e resfriamento, né, capaz de sustentar o sistema por horas de operação. Ou seja, a munição realmente sai muito barata, né? Mas manter o equipamento ligado e operacional ainda tem um custo real de energia e manutenção que não pode ser totalmente ignorado. Olha, na minha opinião, sinceramente mesmo, uma tecnologia como essa começando a ser oferecida no mercado internacional e tudo mais, né? Muda o jogo aqui completamente da defesa antidrone e também da defesa aérea, né? De modo geral mesmo, assim, se você for pensar. E para o Brasil, especificamente, né? O grande ganho está na munição. A munição é o grande ganho, sinceramente. Hoje, qualquer sistema de defesa convencional depende de estoques de mísseis enormes, né? Que custam fortunas, né? E que se esgotam rapidamente diante de um ataque de saturação, que é o caso dos drones. Os drones, para mim, são mais ferramentas de saturação do que de destruição em massa, né? Sim, alguns têm essa capacidade, claro, mas hoje eu vejo muito mais como saturação. E com um laser, né, essa lógica muda completamente mesmo, assim, tipo, porque o Brasil é um país que, por exemplo, deixa de se preocupar com estoque de munição e passa a se preocupar com energia. Energia, basicamente, né, que é um recurso muito mais barato, né, e muito mais fácil de sustentar em um território como o do Brasil, por exemplo, né. Então, sim, ainda é uma tecnologia cara, eu entendo completamente isso, para manter, né, a operação por hora ali, o investimento inicial é alto, mas olhando para frente, para o futuro, quem sabe ali e tudo mais, né, eu acho que vale muito a pena para o Brasil, pelo menos, começar a estudar esse tipo de sistema, coisa que nacionalmente, né, já tem alguns sistemas aí de estudo com relação a laser e tudo mais, mas já nesse nível, né, claro, aí. O próximo passo natural, agora, né, é acompanhar, né, quais países vão fechar os primeiros contratos de exportação do Iron Beam, porque isso vai servir, né, de termômetro ali para o preço final e também para as condições que ficam disponíveis para outros mercados, incluindo, talvez, né, o Brasil. E agora para a perguntinha aqui no final do vídeo, que eu sempre deixo para vocês, né, para vocês engajarem aqui o canal e comentarem mesmo, né, vocês acham que o Brasil deveria priorizar esse tipo de tecnologia mesmo com o orçamento de defesa já comprometido, né, com os programas aí, ou prefere que o Brasil foque, né, no que já está em andamento, né, antes de avaliar um sistema novo destes aí? Eu acho, pessoal, que o Brasil deve focar sim nisso e também deve tentar cobrir algum tipo de solução aí nacional. Eu acho que esse é o melhor caminho. E eu acho que esse vai ser o caminho que vai ser o fim definitivo dos drones. Sem esse caminho aí de custo de disparo, vai ser muito difícil parar os drones. Os drones, o grande problema dos drones, pessoal, não é a saturação, é a questão financeira. Se você tem dinheiro infinito para fazer mísseis, você vai conseguir parar os drones. Mas se você não tem, né, que é 99% dos casos, os drones se tornam um problema. Então, por favor, deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Se não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam abaixo no canal e deixem um like de vocês. E até o próximo vídeo.